A paz do Senhor Jesus aos irmãos. É necessário que conheçamos a nossa história. E a IPUB, ela tem uma história. E, portanto, nós vamos trazer aos irmãos informações que eu acredito que todos os brasileiros gostariam de conhecê-la. E no ano de 1945, nos Estados Unidos, pastor Samuel Baker, ele foi a um culto de missões e lá ele foi impactado pelo poder de Deus e sentiu um grande chamado para ser missionário. A princípio, ele viria para o Chile, mas os anos passaram e isso não aconteceu. E no ano de 1954, ele foi chamado para substituir o missionário aqui no Uruguai. Ele e sua família fizeram uma viagem de navio e aportaram então em Montevidéu, e ali ele trabalhou por alguns anos. E nesses anos iniciais, ele faz uma visita em Porto Alegre, no nosso país, e fica maravilhado com o Brasil. E no início de 1957, então, o pastor Samuel Baker e família vem para Porto Alegre e ali ele começa a pregar a mensagem maravilhosa do Evangelho, as boas novas do nosso Brasil. E a partir dali, já logo no início, 4 anos depois, ele chega em São Paulo, em 1961. E em 1962, ele já está lá no porto de Paranaguá, no Paraná. E a obra começa a crescer, começa a avançar. E em 1963, então ele recepciona o pastor Robert David Norris, que chega também para ajudar a obra no Brasil. Então, os Estados Unidos continua mandando trabalhadores para a seara aqui no Brasil. E o pastor Roberto instala-se no Rio de Janeiro e começa então a trabalhar, que começa a primeira escola bíblica em terra brasileira. E essa escola bíblica começa na igreja de São João de Miriti, onde o pastor João Carlos pastoreia agora. Mas lá começou o IBA, no Rio de Janeiro, por não dizer, era a única escola bíblica aqui no nosso país. E em seguida ela é transferida para Belford Roxo, onde funciona o IBA atualmente. E logo em seguida, em 1964, um ano depois, olha a mensagem chegando aqui no estado do Espírito Santo. E Deus continua fazendo obra maravilhosa e a mensagem está entrando pelo país. Já no próximo ano, em 1965, o pastor Samuel Baker vai recepcionar o pastor Benny Demotion, que também vem para o Brasil, e ele o recebe lá em Belém do Pará. O pastor Benny vai para o Amazonas e começa a fazer um trabalho maravilhoso naquela imensa terra com muita árvore, muita água. E ele, como era piloto, ele traz um hidroavião do Canadá. E começa então a trabalhar e começa a entrar no meio de florestas e rios, levando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus que o pastor Benny, ele tinha essa visão. Ele era um dos missionários e presidentes distritais que acreditaram na visão de crescimento e de Jesus, era o que mais mandava alunos para mim. Então, hoje nós podemos ver essa explosão no norte, mas ele pensava no crescimento. E muitos outros estados, como Minas Gerais,
no Bahia, no Rio Grande do Sul também, começaram a mandar alunos para o Rio de Janeiro. Logo em seguida, em 1968, a família Fued Moisés, lá em São Paulo, aceita o Evangelho, aceita o nome do Senhor Jesus Cristo e toda a sua família é batizada. E logo em seguida, os filhos que eram dedicados ao louvor, à música, eles começam a cantar e os irmãos conhecem essa banda, esse conjunto que o Brasil tem cantado seus hinos, que é o Voz da Verdade. Já em 1967, nós vemos também que a mensagem ela vem do Espírito Santo. Então, Minas Gerais nasce do Espírito Santo. Então, vem o pastor Rubens Bourguignon, Márcio Patrocínio, Robert Norris, e a mensagem entra por Aimorés, e logo em 1970 nós vamos ver que ela se estabelece, fixa na capital, em Belo Horizonte, também com a família Baker entrando em Minas Gerais. E aí então nós vemos que a palavra de Deus ela vai crescendo. Outros estados, a palavra de Deus vai chegando. E nós vimos que muitos missionários vieram para o Brasil. Depois, nós vemos que a partir de 70, da década de 70, nós vemos o pastor Felipe Walmer, família Walmer, que começa a trabalhar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depois nós vemos também John Brigham, que também começa a trabalhar em Santa Catarina. Nós vemos aí o pastor Marcos Norris, começa a trabalhar na Bahia, e nós vemos outros missionários que depois começaram a trabalhar, como o pastor Endrost, também aqui em Minas Gerais, em Contagem. Nós vemos também o pastor William Marca, que trabalhou em Goiás e depois foi para a Espanha e Portugal e faleceu recentemente. Nós tivemos também aqui em Campinas, São Paulo, o pastor Ted Purcell, e nós tivemos também o pastor Brian, que passou pelo Líbano, Rio de Janeiro, e depois foi para Rondônia, Porto Velho, começar também a obra do Senhor Jesus, ali nesses estados novos, onde a mensagem estava entrando. Então, nós somos gratos por esses pioneiros, missionários que vieram trabalhar em nosso país. Mas também nós tivemos pastores, obreiros nacionais, que também contribuíram muito para o crescimento da obra de Deus. Já falamos num deles, que era o pastor Márcio Patrocínio. Ele esteve no estado do Espírito Santo, entrou por Minas Gerais, teve em São Paulo, Rio de Janeiro, e teve até em Paraná, e muitos dizem que ele subiu e chegou em Santa Catarina. E através de um programa de rádio na cidade de São Paulo, que alcançava quase todo o território brasileiro, o nosso estado do Pará começou então a ouvir essa mensagem, e a IPUB entra naquele estado. O pastor José Evangelista é uma testemunha. E através também desse programa de rádio, nós temos uma cidade aqui em Minas Gerais chamada Manhuaçu, que ouvindo essa mensagem, eles ficaram sabendo, porque o pastor Márcio dava endereços das igrejas, tanto dos estados como de algumas cidades. E eles ficaram sabendo o endereço do governador Valadares, vieram em Valadares e lá começou a obra na cidade de Manhuaçu. E assim a igreja estava crescendo, a igreja estava avançando e ela estava caminhando tanto nos estados quanto nos municípios dentro dos estados. Nós podemos ver que muitos pastores começaram a deixar
as suas cidades. Manaus mesmo tem exportado muitos pastores, muitos obreiros, eles têm enviado para outros estados e essas pessoas estão auxiliando outros estados. Eu, em 95, estive em Manaus, estive na casa do pastor José Ribamar e ele estava de mudança, já vindo para Aracaju. Então, aqui no Nordeste, olha, ele saiu lá de Manaus, no Amazonas, e veio cá para o Nordeste para dar continuidade a essa obra. Nós vimos recentemente o pastor Edino Zonta com esse trabalho de missão. Ele está trabalhando aqui em Mato Grosso do Sul, trazendo obreiros, trazendo pastores, para que o nome do Senhor seja louvado. E a cada dia, ainda hoje, a igreja está crescendo. E tem alguns departamentos que têm auxiliado nisso, como as Filhas de Sião, um trabalho de arrecadação que ela tem de norte a sul, de leste a oeste do país. As irmãs estão trabalhando. E quantos terrenos estão sendo comprados? Quantos pastores, quantos missionários internos estão sendo mantidos por esse departamento, estão auxiliando no ID de Jesus, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então a igreja não parou de crescer. E não podemos esquecer da missionária Margarete Calhum. Ela esteve no país, auxiliou aqui no Instituto Bíblico Apostólico. E também trabalhou no Amazonas com o pastor Benny. Mas infelizmente, num trágico acidente, ela faleceu. Em homenagem a essa missionária, hoje o nosso IBA no Rio de Janeiro, lá na entrada está escrito Centro de Convenção Margarete Calhum, em homenagem a ela. Então, muitas pessoas trabalharam. Muitas pessoas ainda continuam trabalhando. Como a missionária Ivana Norris, pastor Jeffrey Norris, que também atuaram no Rio de Janeiro e recentemente ele faleceu. E tantos outros. E quantos pastores aqui brasileiros que estão dando continuidade a essa obra, indo de cidade em cidade, estão indo para outros estados. E agora, a partir da década de 90, então abriu-se IBA por todos os lugares. E eu fiquei sabendo no ano passado que nós tínhamos mais de 3.000 alunos matriculados em 2016, 2017. Então o desafio é grande, mas tem muitas pessoas se preparando para o grande avivamento que brevemente nós teremos. Então, a hora é de reconhecer essas pessoas que trabalharam, estão trabalhando na obra do Senhor.